O homem que acreditava que poderia matar um anjo, esse homem mencionado na Bíblia é um personagem muito misterioso. Contos e mitos têm sido contados sobre ele ao longo dos séculos. Ele aparece como um personagem na mitologia de muitas culturas antigas. Como a Bíblia não entra em muitos detalhes sobre ele, existem muitos mitos e suposições que o cercam. As lendas foram criadas por causa desse homem, e mitos foram criados sobre ele, um dos quais é que ele acreditava que se atirasse nas nuvens, sua flecha voltaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, essa citação não está nas Escrituras. Mas ao pesquisar sobre esse indivíduo, podemos encontrar uma citação interessante que alguns comentaristas de sua história usaram. O caçador Nimrod também aparece na mitologia síria e babilônica como um herói e deus, frequentemente associado à caça e à guerra. Às vezes, ele é identificado com o deus Marduk. A história geral de Nimrod foi transmitida por várias culturas e religiões, assumindo diferentes significados e interpretações ao longo do tempo. Vamos ver diretamente o que a Bíblia diz sobre esse misterioso personagem em Gênesis 10, versículos 8 a 10. E Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Nimrod era bisneto de Noé e neto de Cã, nascido depois do dilúvio. Ele foi um homem importante na antiguidade. A Bíblia o descreve como um homem poderoso e um grande caçador diante do Senhor. Ele fundou muitas cidades, mas a mais notável delas foi Babel, uma cidade construída em oposição ao propósito de Deus para o homem. Ele foi um líder entre os homens de sua época. Ele construiu a cidade de Babel no país de Sinar. Como bisneto de Noé, ele não tinha o mesmo registro justo que Noé. As coisas escritas sobre ele sugerem que ele se rebelou contra Deus e influenciou outros a fazerem o mesmo. Como figura pública em seu tempo, ele era habilidoso e um tirano ambicioso que sempre conseguia o que queria. O contexto em torno da frase, e este foi poderoso caçador diante do Senhor, encontrada em Gênesis 10, se refere a Nimrod. Gênesis 10, versículos 8 a 10, diz que ele foi gerado por aquele que se tornou o primeiro poderoso na terra, sendo assim chamado de Nimrod, vigoroso caçador diante de Jeová. Ele foi o começo de seu reino Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. O contexto que envolve a frase, ele foi um vigoroso caçador diante de Jeová, encontrada em Gênesis 10, claramente não é um elogio. Alguns afirmam o seguinte em relação a essa frase: não está falando de Nimrod e sua habilidade de caçar animais selvagens. Ele não era um caçador de animais, mas um caçador de homens, um guerreiro. Foi através de sua habilidade de lutar, matar e governar sem piedade que seu reino no Vale do Eufrates foi consolidado. Embora não esteja claramente estabelecido na Bíblia, alguns acreditam que Nimrod era um gigante. Gênesis 6, versículo 4, diz que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois que os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Este trecho revela que antes e depois do dilúvio nos dias de Noé, havia gigantes na terra. É importante observar que existem várias interpretações sobre seu personagem, mas não há menção específica de que ele era um gigante. A palavra poderoso no contexto da descrição poderia sugerir força, poder ou liderança em vez de tamanho físico. Não há evidências claras na Bíblia ou em registros históricos para sugerir que Nimrod era um gigante. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele era, de fato, um gigante, e isso poderia ser a razão pela qual ele tinha tanta influência e porque existem lendas misteriosas sobre ele. Há vários outros casos de gigantes na Bíblia, portanto, é plausível que ele fosse um. Números 13, versículos 32 e 33 são exemplos disso. O texto apresenta o relatório dado pelos espiões enviados por Moisés para inspecionar a terra de Canaã. Eles falaram mal da terra que os filhos de Israel haviam buscado, dizendo que era uma terra que devorava seus habitantes e que havia homens de grande estatura, incluindo gigantes. Embora não esteja claramente estabelecido na Bíblia, desde a antiguidade ele tem sido considerado como o criador da Torre de Babel. O historiador judeu antigo Joséfo escreveu sobre a Torre de Babel em seu livro Antiguidades dos Judeus. Segundo Joséfo, Nimrod foi um homem audaz que se tornou um tirano e liderou as pessoas de sua época em rebelião contra Deus.
Disse que Nimrod foi responsável pela construção de várias cidades, incluindo Babel e Babilônia. Joséfo também menciona a Torre de Babel. De acordo com Joséfo, o povo da época decidiu construir uma torre que alcançasse o céu, porque acreditavam que ao fazê-lo, poderiam escapar de outro dilúvio. Nimrod convenceu as pessoas a embarcar nesse projeto, visando ganhar poder e controle sobre elas. O relato de Joséfo sobre Nimrod na Torre de Babel segue de perto a narrativa bíblica, embora inclua alguns detalhes adicionais e interpretações. Joséfo enfatiza o caráter rebelde e tirânico de Nimrod, sugerindo que a construção da torre foi motivada por um desejo de poder, autossuficiência e rebelião contra o Senhor. Isso está alinhado com as Escrituras, pois o povo de Babel estava orgulhoso de suas conquistas e decidiu construir uma torre que alcançasse o céu. Gênesis 11, versículos 1 a 9, descreve a história da Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por argamassa. Disseram mais: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os dispersou o Senhor sobre a face de toda a terra. Este relato descreve como toda a humanidade falava a mesma língua e decidiu construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu, a fim de fazer um nome para si e evitar serem dispersos pela terra. No entanto, Deus desceu, confundiu a língua das pessoas e as dispersou por toda a terra. Por isso, o nome da cidade foi chamado de Babel, que significa confusão. Este evento uniu o mundo contra o propósito de Deus. Nimrod aparentemente queria controlar e governar as cidades e as pessoas, mas seu plano foi frustrado por Deus. A construção da Torre de Babel foi uma clara declaração de guerra contra o Todo-Poderoso. É importante mencionar que, embora haja consenso entre os estudiosos bíblicos de que Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo, nem todos os estudiosos cristãos compartilham da mesma visão em relação a Nimrod. No entanto, em alguns círculos cristãos, Nimrod é considerado um tipo de anticristo devido ao significado de seu nome, que significa rebelde. Os defensores desse ponto de vista argumentam que isso é uma descrição adequada para um homem que antecipa o ímpio que se oporá e se exaltará sobre tudo que é chamado Deus, conforme visto em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4 e Daniel 8, verso 25. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor e há muitos mitos extravagantes que o cercam, como que diz que ele acreditava que se lançasse sua flecha em direção às nuvens, ela retornaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, até mesmo seu reino caiu ao longo da história. Grandes homens viveram e grandes reinos surgiram, mas todos caíram, e finalmente Deus permaneceu em seu trono. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, lembre-se de deixar seu like e se inscrever para ver mais conteúdo semelhante neste canal. Nos vemos em breve em outro vídeo.